Quando Jesus Cristo e Nossa Senhora venham dar um jeito nessa terra nossa, com o Padre Francisco tu faz uma força, e a comadre Clara e a Irmandade toda. O mundo é tão velho que para ser novo, o Padre Francisco. Paz e bem, gente querida, paz e bem para você que nos acompanha pela TV Selinalta e pela Web TV Franciscanos. Está no ar mais um programa do Compadre Francisco, hoje diretamente das margens do Rio Chopin, que fica no estado do Paraná. Nós estamos aqui porque no último final de semana aconteceu mais uma edição da expedição ao Rio Chopin. Já é a 16ª edição deste evento que une espiritualidade, que une fé, que une cuidado com a criação. Tudo a ver com o nosso programa de conteúdo franciscano, tudo a ver com a nossa espiritualidade. E para a gente conversar mais sobre este assunto, nós temos a alegria de receber aqui no programa Dom Edgar. Paz e bem. Paz e bem, Frei Augusto. Seja bem-vindo ao Compadre Francisco. Eu que lhe agradeço pelo convite para participar deste programa Compadre Francisco. Muito bem. Dom Edgar, esta iniciativa ela acontece dentro do território da diocese, do qual o senhor é bispo. Qual que é a importância de iniciativas assim dentro e para a diocese? Em primeiro lugar, do ponto de vista geográfico, o Rio Chopin nasce nos Campos Gerais de Palmas. O Rio Chopin é 100% sudoestino. O Rio Chopin é 100%, diríamos, membro do território diocesano de Palmas Francisco Beltrão. Então, é o maior rio no território sudoestino, no território da nossa diocese. Então, essa expedição, esse movimento que já é iniciado pelos leigos, pelas pessoas que estão preocupadas com o rio, é uma iniciativa louvável. E com certeza está também dentro do carisma dos franciscanos e o carisma dos cristãos católicos, essa relação com o rio, com a água, a sua importância é de grande, acima de tudo, um compromisso com aquilo que temos com o meio ambiente, com aquilo que nós chamamos, desde o Papa Francisco, insistindo na ecologia integral. Então essa integração, diríamos assim, diocese, paróquias, movimentos, rios, matas, nascentes, florestas no sudoeste é de fundamental importância e também faz parte da evangelização. E qual que é a importância de unir fé e o cuidado com toda a criação, o cuidado com o meio ambiente? Desde as primeiras páginas da Sagrada Escritura, Frei Augusto, nós temos essa relação, então, da criação com todo o meio ambiente. Então a nossa fé é uma fé no Criador e naquilo que o Criador nos deixou como criaturas. Então a água, o mar, a terra, as árvores, o planeta está dentro também de um projeto teológico, num projeto divino. E aí há uma responsabilidade da fé, sempre ela gera obras, a fé gera compromissos. A fé gera uma fidelidade com todas as criaturas. Então é um compromisso que temos, cuidar do meio ambiente, cuidar dessa casa comum. Isso é um compromisso de fé, é um compromisso que nós herdamos do Criador, então temos um compromisso de também preservar aquilo que nos foi dado de presente e nos foi dado como dom. Dom Edgar, durante esta 16ª expedição, nós também tivemos a alegria de receber, de contar com a presença de povos originários, das comunidades indígenas. Como que a nossa fé, a nossa espiritualidade, a espiritualidade franciscana pode crescer também nesta comunhão, nesta fraternidade? Exatamente. A primeira consciência é de que dentro da grande criação de Deus, nesse universo, nós todos somos, em primeiro lugar, somos seres humanos, seres vivos, seres racionais, e nós não deveríamos nos dividir por aspectos culturais,
éticos, religiosos ou eclesiais. Então essa grande comunhão, essa grande harmonia com os povos originários, com os povos que foram chegando, diríamos, ao longo dos séculos, tudo essa relação ela também é bíblica, a relação da comunhão, do comprometimento, da cumplicidade. E todos nós temos uma causa, a causa da vida, a causa do cuidado. Então todos nós temos direito de ter um ar puro, ter um ambiente, uma casa comum, termos terra, termos lugares para trabalhar, para viver. Então, independentemente de quem somos, todos, é um direito constitutivo da nossa natureza. Nós precisamos nos respeitar e nos amar mais. Acredito, Frei Augusto e telespectadores, que é muito importante dentro dessa grande harmonia com os povos, com as culturas, estabelecer o primeiro vínculo de respeito se dá pelo amor e pela consciência que todos somos criaturas. Todos temos um Pai comum, temos um Deus comum que nos criou. Então essa relação é de fundamental importância. E como iniciativas como essa, que já chegam a 16 edições, elas ajudam a criar nas pessoas uma consciência ecológica maior. Ao seu ver, como despertar isso, principalmente nos jovens, que são o nosso futuro? Como criar essa consciência ainda maior deste cuidado, deste respeito para com toda a criação? Nós estamos passando por uma crise de identificação e de pertencimento à natureza, ao meio ambiente, e vamos imaginar aos rios, aos mares. Nós estamos sendo muito utilitaristas, e isso nós precisamos passar do utilitarismo, ou seja, é verdade que nós precisamos de tudo, mas é necessário passar disso, a consciência ela se dá na cultura, no aspecto cultural, e estabelecer uma relação com a cultura, com a história, com o tempo, e de que tudo existe ou existia e existirá antes de nós. Nós estamos por um tempo nesse ambiente, por um tempo na casa comum. Então eu vejo assim que é necessário fazer um caminho longo, temos um caminho longo ainda a ser feito, a estabelecer uma nova relação com o meio ambiente, com a casa comum, com a ecologia, inclusive com o Rio Chopin que está aqui. Sim. E às vezes o rio pode ser um corpo estranho, um corpo desconhecido. O rio, e pensamos só na sua utilidade. Mas é necessário estabelecer algo mais profundo com o rio. O interesse pelo Rio Chopin, que é a pauta de hoje. A história desse rio, a história dos povos, dos ribeirinhos, de tudo aquilo que nós temos acesso de informações aqui no sudoeste do Paraná. Então eu vejo assim que isso é um aspecto cultural, histórico e faz parte, digamos, da nossa identidade. Não somente utilizar o rio para a irrigação, ou para a travessia, ou para a pesca. Isso é pouco, isso é muito pouco. É necessário pautar algo mais profundo a respeito sobre o rio e sua história e o que ele representa também para toda a nossa região. Por fim, nós refletimos aqui que onde há um rio, há vida. Nesse sentido, cuidar do rio é uma forma de viver a concretude do Evangelho? Com certeza, com certeza. Nós temos vários exemplos na Escritura, já no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, da relação também com Jesus. Vamos imaginar, Jesus que se aproxima do Jordão, onde está João Batista, e naquele rio foi batizado. Então vejam, essa relação ela é de grande importância a todos nós. Então nós precisamos criar essa conexão, criar entre nós também essa cultura, como eu disse, estabelecermos uma harmonia, uma beleza e um contentamento com aquilo que Deus nos deu, e a nossa missão é sermos cuidadores ou co-criadores. O co-criador faz o quê? Ele prolonga a criação, ele não destrói, ou seja, ele cria, ele estabelece vínculos de pertencimento. Isso é muito importante e com certeza as expedições que estão sendo realizadas aqui no nosso sudoeste, elas querem estabelecer isso. Mais do que, como eu dizia na reflexão após a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, que não é uma questão de simpatia somente, é muito mais disso. Ou seja, está dentro da nossa existência, está dentro da vitalidade das nossas buscas e também da nossa vida como um todo. Então, estabelecer essa conexão com todas as criaturas, isso é a ecologia integral que o Papa Francisco tem falado tanto na Laudato Si, e oxalá criemos entre nós uma cultura também dessa relação
com aquilo que Deus nos deu, e a nossa missão é sermos unicamente cuidadores. Dom Edgar, muito obrigado pela sua participação, Obrigado. por partilhar também seus ensinamentos aqui com aqueles que nos acompanham, juntamente conosco em mais uma edição da Expedição do Rio Chopin. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes você vai acompanhar imagens da última trilha franciscana que aconteceu lá na comunidade São Francisco de Assis, da paróquia São Pedro de Pato Branco. E na volta tem mais Compadre Francisco para você. Paz e bem. Louvado sejas, meu Senhor. Compadre Francisco. Estamos de volta com o programa Compadre Francisco e tenho a alegria e a honra de receber aqui agora a professora Denise. Paz e bem. Paz e bem. Seja muito bem-vinda ao nosso programa da TV Selinalto e da TV Franciscanos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre água. Que bom! A professora Denise participou também no último final de semana da 16ª Expedição do Rio Chopin. Aliás, nós estamos aqui às margens do Rio Chopin e recentemente nós celebramos o Dia Mundial da Água. E a senhora, como uma estudiosa da água, qual que é a sua mensagem estando aqui diante desta beleza da criação? Para a gente começar o nosso bate-papo, qual que é a sua mensagem? Então, água é vida e nós devemos celebrar todos os dias a vida, mas especialmente através, das conferências da ONU, se celebra no dia 22 de março o Dia Mundial da Água. E este ano, em comemoração a esse dia, nós criamos, ou a ONU criou, o lema Água e Gênero. Por quê? Porque a água está muito envolvida com a nossa casa, com o nosso dia, com os afazeres. E geralmente, nestes afazeres da casa, nós temos que ter um olhar com muito carinho para quem cuida da água, para quem ajuda na manutenção, no manejo, enfim, no cuidado, que nós temos com a água. É um momento de celebrar, mas é também um momento de retomar esta reflexão, de falar sobre este desafio cada vez que nós nos encontramos num tempo em que a escassez da água é uma realidade. E estando aqui diante do Rio Chopin, às margens desta beleza da criação, quais são os desafios enfrentados por esse rio hoje? Bom, nós poderíamos começar pela questão de que, para nós termos uma água com qualidade e quantidade, a gente precisa cuidar da mata ciliar, E também nós precisamos cuidar das nossas cidades. As cidades, quando se utilizam da água de um rio, elas utilizam a água tanto para captação, como depois para colocar de volta no rio aquilo que nós não queremos, que é o nosso resíduo. Sim. Então nós temos que ter um cuidado muito grande com a coleta seletiva nas cidades, com a questão do saneamento básico, para que o rio continue com vida, continue essa beleza maravilhosa e uma água limpa. Então os usos que se faz do rio tem muito a ver com a questão da manutenção da qualidade dessa água. Então todos nós temos que cuidar da água, desde a estarmos, como eu disse antes, também na nossa casa, cuidando da água, como o uso que se faz nas indústrias, nas empresas, no nosso dia a dia. Você também ministrou um momento de formação, um momento de palestra durante a expedição. E o que você destaca da formação de hoje, da 16ª Expedição do Rio Chopin? Então, o que a gente pode dizer e o que é muito importante que todos compreendam é que a água é um elemento de vida, mas que nós precisamos de um processo e de um cuidado de equilíbrio para com toda a natureza. Então, nós precisamos pensar numa condição de qualidade de vida para todos os seres vivos, sejam
né, a nossa própria natureza no sentido das árvores, a flora, a fauna, os peixes nos rios, né, mas os animais que também vêm se sedentar na água do rio. Então toda essa proposta é uma proposta onde se olha de forma equilibrada para a natureza. E o ser humano, ele precisa estar vinculado a essa natureza, porque ele faz parte dessa natureza. Ele não é dono da natureza, ele sim é um componente também da natureza. Então, o que nós poderíamos dizer de mais importante, juntos, de forma colaborativa, nós precisamos cuidar de toda a natureza. E também na sua palestra você disse que a água é um elemento de vida em todos os sentidos, não apenas para a sobrevivência humana, mas é um elemento de vida, geradora de vida em todos os sentidos. Qual que é o ensinamento que a senhora destaca e partilha conosco a partir deste pensamento? Então, a água como elemento de vida, ela está em todos os lugares, né? No nosso corpo, no corpo dos animais, nas árvores, no solo, nas coisas que nós produzimos. Não existe nenhum elemento que o ser humano faça, nenhum produto que o ser humano faça que não passe por um processo que se utilize água. Ou está contida, a água está contida no produto em si, ou foi utilizado como um meio, né, de produção. Então, a água, sim, é um elemento que faz com que a gente possa crescer, desenvolver, mas nós precisamos cuidar da água para que ela se mantenha no sentido da qualidade, da quantidade e que não nos falte. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, qual que é a sua mensagem, uma mensagem de esperança para aqueles que nos acompanham a partir de toda essa espiritualidade, a partir de todo este anseio de que todos nós possamos entender a água como geradora de vida em todos os sentidos e ambientes? A água, ela tem espírito também, né? A água, como um elemento de vida, nos proporciona a vida. Nós, seres humanos, nascemos de um ventre cheio de água. Então ali começa uma responsabilidade e uma gratidão. Então, gratidão por tudo aquilo que é da natureza. E a água é esse elemento importantíssimo para todos nós. Então, a mensagem que fica é de respeito. Muito obrigado, professora Denise, por nos atender, pela sua participação e partilha aqui no programa com o Padre Francisco. Eu que agradeço e deixo uma mensagem de carinho, né, e gratidão. E nesse lugar maravilhoso aqui, que a gente precisa também conhecer melhor o nosso local. Temos lugares maravilhosos aqui no sudoeste do Paraná. É verdade. E eu vou chamar, inclusive, o cinegrafista para vir até aqui para a gente encerrar esse programa de hoje às margens do Rio Chopin, com o convite de que você possa continuar nos acompanhando pela internet. Procure por @compadre Francisco, @província franciscana, @TV Selinalti, e nos ajude nesta missão de divulgar o carisma franciscano, de divulgar o cuidado com toda a criação. Nós vamos ficando por aqui, mas nós te encontramos no próximo programa do Compadre Francisco. Um abraço fraterno, compartilhe esse vídeo com a sua comunidade de fé, com seus familiares, com seus amigos e até a próxima. Paz e bem. Compadre Francisco.